Este ano teremos novas eleições na Venezuela, mas o resultado já parece bem previsível. Ao que tudo indica, Nicolás Maduro será reeleito presidente da Venezuela. Esse resultado parece não me surpreender e talvez não surpreenda você, mas ao que tudo indica é uma surpresa para grande parte da esquerda brasileira e também para o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que este ano recebeu em Brasília Maduro com toda a pompa de Estado e afirmou que a Venezuela ia provar a verdadeira narrativa com relação à sua democracia. Bom, parece que está provando e parece que essa narrativa, esses fatos não são nem um pouco positivos. Nicolás Maduro está impedindo opositores de se inscreverem no processo eleitoral. Quem dirá concorrer em pé de igualdade? Lula, que apoiou Maduro não só agora, mas durante vários anos, está numa situação incômoda de poder se explicar se dessa vez ele foi enganado pelo Maduro, que não tinha interesse de fazer um processo aberto e justo de eleições, ou se desde o começo já sabia que seria assim as eleições e apoiou o regime de Maduro. Qual será a verdade por trás do novo golpe de Maduro na Venezuela? E será que o Brasil vai continuar apoiando o regime autoritário na Venezuela? Meu nome é Guilherme, esse é o canal Todavia e hoje a gente vai entender esse truque que Maduro usou e como o Brasil se posiciona em relação a isso. Bom, as eleições estão agendadas para o dia 28 de julho e Maduro havia assinado um acordo chamado Acordo de Barbados, mediado pela Dinamarca e com grande participação do governo brasileiro para garantir que essas eleições fossem dessa vez eleições justas, abertas, que a oposição pudesse participar. Mas o que parece é que mais uma vez o candidato ou o presidente venezuelano vai passar por cima de todos os acordos e vai simplesmente criar uma eleição para legitimar a sua democracia farsada, uma farsa que é o sistema venezuelano. A candidata de oposição que tinha maiores chances e que representava a união da oposição, Corina Iores, foi impedida de participar. Na verdade, ela foi impedida de se inscrever no processo eleitoral. E, ao invés dessa candidata, o próprio governo de Maduro insere candidatos no processo eleitoral como se fossem oposicionistas, mas que na verdade são candidatos favoráveis ao governo, são colaboracionistas. A oposição critica esses candidatos e não aceita esses nomes como candidatos de oposição. Então o governo de Maduro vem num processo longo de destruição das eleições na Venezuela esse ano. Além de impedir a representante da oposição de se candidatar, o governo de Maduro também já prendeu ativistas que eram contrários ao sistema dele e também expulsou até representantes da ONU que estavam no país para investigar ou acompanhar as eleições. Ou seja, ao que tudo indica, veremos mais uma vez um processo eleitoral totalmente fingido, totalmente uma farsa, que vai colocar Maduro no poder, vai manter Maduro no poder por mais alguns anos. Com esse resultado, com a crítica da oposição, vieram também várias reações internacionais. Estados Unidos, Argentina, Colômbia e o próprio Brasil fizeram críticas ao modo como o governo venezuelano está administrando o processo eleitoral. O governo brasileiro afirmou, inclusive, que a decisão da Venezuela não é compatível com o Acordo de Barbados. Aquele acordo que eu mencionei, que foi assinado pela oposição e pelo Maduro, no intuito de ter um processo eleitoral limpo na Venezuela. Mas, no entanto, a palavra não compatível é um eufemismo. O que a gente vê é que o Maduro está claramente rasgando o Acordo de Barbados e fazendo, mais uma vez, uma eleição impossível de se perder. Ou seja, a declaração do governo brasileiro é uma declaração frágil, fraca, que levanta aquele questionamento mais importante. Será que Lula foi enganado por Maduro, mais uma vez, com essa conversa de que vamos ter eleições justas e limpas? Ou será que desde o começo Lula sabia que não haveriam eleições limpas e fez parte desse teatro? Ou seja, as duas opções são bem ruins e colocam Lula numa situação muito desconfortável. Os fatos que a gente vê hoje na Venezuela são muito maiores do que qualquer narrativa. Lula falou que
o governo venezuelano iria provar que havia uma narrativa e que a democracia de fato funcionaria naquele país. Mas, no entanto, o autoritarismo continua sendo a forma de governo de Maduro na Venezuela. O que deixa mais uma importante questão: o quanto de autoritarismo é necessário na Venezuela para convencer Lula e parte da esquerda de que ali a gente não tem uma democracia, de que ali a gente tem um governo focado numa pessoa e numa visão de mundo que é Maduro. Bom, a verdade é que nunca houve sinais de que haveria eleições limpas na Venezuela. Isso é uma ilusão criada por pessoas e por setores da esquerda que alimentam uma esperança daquele sistema vingar e daquele sistema acabar dando certo. Mas o que a gente verifica é que o caminho na Venezuela há anos é o caminho da farsa, é um teatro. E como Einstein falava, você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. É o que o Lula vem fazendo, uma loucura. Ele vem apoiando o governo de Maduro há anos, da mesma forma, Dilma da mesma forma, e os resultados não são diferentes. A população venezuelana não está numa situação melhor, o governo não está mais democrático, a comunidade internacional não aceita o país como um país democrático e o PT continua mantendo esse apoio. Então, diante dos fatos inegáveis de que não vai haver eleições limpas este ano na Venezuela, resta a Lula e o PT admitir que errou ao afirmar ou acreditar que haveriam eleições justas na Venezuela e, mais do que isso, cabe a Lula e o PT afirmarem publicamente de que a Venezuela pode ser qualquer coisa, menos um regime democrático. Se você quer entender mais sobre o Acordo de Barbados, o que foi, o que ele prometia, vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu estou explicando como é que foi feito e quais as promessas desse acordo de Maduro com a oposição. Obrigado por ficar aqui, até o próximo vídeo.